O PCC nasce, ele é fundado dia 31 de agosto de 1993. No início era aquela questão dos oito presos que estavam em Taubaté. Taubaté era considerado, na realidade, eles ficavam num anexo da Casa de Custódia de Taubaté, considerado um lugar assim para presos perigosos, que o Estado de São Paulo considerava perigoso. E aí tinha uma fama de ser um ambiente muito rígido. Aí foram 8 desses presos que estavam lá e fundaram, então, aí tiveram essa ideia da fundação, né? O que a história vai nos falar é que esse início todo do PCC teve a ver com uma partida de futebol, que eles estavam motivados, eles queriam, mas já tinha uma desavença com 2 presos que estavam em Taubaté interior, esses presos todos da capital, esses 8 que fundaram, e com essa ideia do futebol foi justamente porque eles queriam acertar, né, fazer esses acertos de contas que existe dentro do sistema prisional em alguns lugares, com esses 2 presos, dos quais acabaram sendo realmente assassinados ali. Então, no futebol, houve a questão do qual nome vai ser de cada time, aí o time que era do interior ficou como o Comando Caipira, e aí, então, essa ideia de ter o time paulista, chamado Primeiro Comando da Capital, e que depois fica sendo conhecido também como 1533, que é em alusão a uma ordem alfanumérica, né, do alfabeto lá, e aí você pega o P, vai 1, 2, 3, né, A, B, C, e 1536, e por isso eles são bem conhecidos por essa numeração. Embora a gente essa história tenha tomado muita força, tem pesquisadores, a gente em busca de outras pesquisas, que vão falar de alguma raiz dessa história do PCC, desse início de uma organização dentro do sistema prisional, em São Paulo, já na década de 1980, em alguns presídios paulistas. Existe essa questão de uma organização onde eles falavam com os diretores, e aí nascia, então, essa ideia de busca, né, por questões que eles consideravam que seriam melhores dentro do sistema penitenciário. Quando, então, eles são fundados, há uma fundação assim de existir essa organização criminosa, que é dia 31 de agosto de 93, junto a isso ele já tem uma questão estatutária. Vou fazer um parênteses aqui, porque é importante lembrar que já eles trazem uma ideia então, que já existiu o Comando Vermelho, que nasce nessa década, no final da década de 70, né? E eles já tinham essas ideias também da questão de estatuto, de organização, e para poder se criar algo dentro de São Paulo. Esse estatuto de 1993, ele compõe, então, vem com 16 itens, que aí depois eles fazem uma reformulação, e logo depois de 2006, que teve a rebelião, que foi muito conhecida como Salve Dia das Mães, mas que ficou amplamente difundida a partir de 2011. E nesse primeiro estatuto, eles já colocam uma questão de permanecer unido, organizado, para evitar que qualquer problema ocorra, de algum massacre semelhante ou pior ocorrido da questão da casa de detenção, em alusão à questão do que aconteceu em 2 de outubro, que 111 presos foram mortos, né, e eles vão chamar isso de uma questão covarde, né, que foram covardemente assassinados, e falam nesse nome de massacre, e que isso não pode ser esquecido, e que eles, então, iriam mudar essa prática carcerária que eles colocam dentro mesmo do seu estatuto, que é algo que está, se procurar na internet, é amplamente divulgado também, né? Não é nada restrito, algo que é de conhecimento. E colocam lá a questão de que eles, como comando, vão mudar essa prática desumana, cheia de injustiça, de opressão, de tortura e massacre nas prisões. Junto a isso também, lá no final, no 16º Estatuto, eles vão falar dessa coligação existente
que eles iriam se coligar com o Comando Vermelho, que isso depois muda, né? No novo estatuto, isso sai do estatuto. Mas falam já numa questão de revolucionar o país dentro das prisões, de ser esse terror dos poderosos, isso está escrito dentro desse primeiro estatuto. E de se consolidar em âmbito estadual e médio e longo prazo em questão nacional. Hoje a gente sabe que existe em vários outros países, né, abraços em outros países, a integrantes, né, do PCC em outros países.